Saudações, alunos! Aqui é o professor Fausto, estamos juntos na disciplina Sistemas Operacionais. Hoje nós vamos falar da atividade MAPA, atividade muito importante que vocês precisam fazer e se familiarizar com um roteiro de atividades que vocês vão provavelmente ver muitas vezes na vida daqui para frente, né? Continuando na carreira, certamente vocês vão executar diversas vezes esse procedimento, então desde já é bom vocês já aprenderem ele. Tá? Nós vamos aprender a mexer com máquinas virtuais, ok? E para isso, basicamente, nós vamos começar a instalação de uma máquina virtual e fazer um passo a passo dessa instalação. É como se fosse um tutorial, né, de criação de máquina, só que vocês vão fazer o tutorial e vocês vão tirar os prints da tela relativo a esse tutorial, tá? O que eu preciso de vocês? Nós vamos primeiro usar um hypervisor, né, um aplicativo de virtualização, que ele intermedia o sistema operacional hospedeiro, né, para agregar processos que vão fazer o funcionamento de um sistema hóspede, ou seja, um guest, né, que vocês vão ver na literatura a palavra guest, de hóspede. E, basicamente, é um sistema operacional dentro de outro, né, mas que ele fica de uma forma mascarada, isolada, compartimentada, de tal sorte que ele pensa que ele é um sistema completamente físico, mas, obviamente, ele é virtual. Tá? Nós vamos usar o Oracle VirtualBox, nós vamos usar uma instalação de Linux Debian, e vamos tirar capturas de tela nesse momento, tá? Então, as capturas de tela no Windows é a tecla do Windows com Shift com S. Windows Shift S faz captura de tela, e você pode depois colar essas capturas de tela num documento do Word, num Writer, num LibreOffice, e usar para montar seu relatório com essas capturas de tela, tá ok? Recortar ali da forma como convir para você. Tá? Se quiser colar também no Paintbrush, recortar no Paintbrush, não tem problema nenhum. Mas eu acho mais fácil colar direto no Word, tá? Fica mais prático. E as capturas de tela no Windows e no Linux podem ser feitas com Alt Print Screen também. Basicamente, segurando a tecla Alt, apertando Print Screen, ele vai tirar captura de tela de uma janela. Aí já fica mais, digamos assim, fica mais clean, né? O resultado fica bem melhor. Tá? Você não precisa ficar recortando depois. Então, captura de tela. Observando também um detalhe importante, verifiquem sempre o contexto do mouse e teclado fora da máquina virtual, para que a captura de tela ocorra no sistema hospedeiro. Por exemplo, você está no Windows, né, você aperta a tecla Ctrl Alt, ele vai soltar o teclado e o mouse do ambiente virtual, e aí você pode apertar o Windows Shift S para fazer a captura de tela fora da máquina virtual, para poder colocar no seu relatório. E aí você já pode ir capturando as telas e colando no Word as capturas de tela para daí montar seu relatório facilmente. Né? Numa passada só você já faz tudo. Ok? Fica a dica aí. O VirtualBox pode ser baixado, então, no site do Oracle VirtualBox, virtualbox.org. É um software gratuito, instala no seu computador, já vai sair funcionando. Ele não vai pesar negativamente no seu ambiente a ponto de deixar seu computador lento, ou seja, o que for, né? Só na hora de usar a máquina virtual, naturalmente, que ele vai consumir recursos. Mas instalado, ele não vai atrapalhar, não vai degradar o desempenho do seu computador. Tá? Faça a instalação padrão, não precisa personalizar nenhum parâmetro, e ele já vai ficar bem em condições de funcionamento, tá ok? E é um hypervisor, né? Um software que intermedia a comunicação do sistema hospedeiro com sistemas hóspedes, fornecendo recursos para o sistema hóspede pensar que está numa máquina física, mas ele está, na verdade, num hardware virtualizado. E ele roda no Windows e no Linux. Se você for baixar para Linux, ele vai ter, para Linux Debian tem os .deb, para CentOS e Fedora tem os RPMs, então você não vai ter dificuldade, até para o Oracle Linux também, você não vai ter dificuldade de achar os RPMs compatíveis e fazer a instalação padrão dele, tá ok? Muito bem. Que telas eu quero que vocês capturem da instalação do software? Eu preciso da tela de instalação do Oracle para demonstrar que vocês estão instalando o Oracle, né? Então, o tutorial é completo, né? Então, tem que ser, estou instalando o Oracle, primeira tela lá de instalação. A tela de inicialização, tela inicial da criação da máquina virtual. Eu vou colocar aqui daqui a pouco uns exemplos para vocês se situarem mais ou menos que telas são essas que eu estou falando. Não são muitas, né? Vocês vão passar por poucas telas de instalação, mas são algumas que a gente tem que ter esse contato aí. Eu quero uma tela, uma captura de tela do hardware virtual que vocês estão configurando na hora de criar a máquina virtual.
e da configuração do disco rígido da máquina virtual, ok? Na hora que você estiver desenhando ali, não, vai ser tantos gigas de disco rígido, aí eu quero aquela tela lá, ok? Daqui a pouco a gente vê um exemplo dela. A gente tem também, eu preciso da tela do sumário de criação da máquina virtual, uma listinha com os itens, né, uma lista simples com os itens das configurações da máquina virtual. A tela de... Aí depois, durante a instalação do Debian, né, eu quero também a tela de captura da criação do primeiro usuário, a tela de resumo da configuração de disco. Então, no tutorial que eu passei para vocês, textual, tem todos os detalhes ali do que vocês têm que fazer para fazer essa configuração, tá ok? E desculpa, a tela de captura da máquina virtual executando os relatórios mínimos. Então, é uma tela final lá, uma tela de prompt, você fazendo lá o seu def-h, o free-h, mostrando ali as configurações de hardware e o consumo de disco e tudo mais, tá? Tem um ponto importante que faltou falar sobre baixar o Debian, né? Eu não acabei não colocando o link do Debian, mas está aí na tarefa de vocês, tem lá o texto, né? Então, existe lá um link lá para baixar o Debian, e a instalação do Debian pode ser o net install, é uma instalação de poucos megas, se não me engano, 500 mega, que com pouco hardware vocês vão conseguir rodar naturalmente o comando de linha dele, tá ok? A princípio, com menos de 500 mega de memória, você já consegue rodar. Então, para um computador com 4 GB de memória, dá para fazer esse laboratório sem se preocupar tanto, tá ok? Sem se incomodar. Basicamente as telas que eu pedi, né, na sequência, né, as duas telas ali de instalação e tal. Então, mais ou menos são essas telas aí que eu pedi. Aqui a gente também tem as telas de configuração de memória e de disco, né, do disco virtual da máquina virtual. A gente tem também aqui o resumo da configuração da máquina e depois ali a instalação do Debian, a primeira tela de instalação do Debian. Depois nós temos o resumo do disco da instalação do Debian e a tela dos comandos executados lá no primeiro login da máquina, tá? O passo a passo, ele está fácil, tá? O passo a passo ele está bem direto, é como se fosse, digamos assim, a execução de um tutorial, né? Que a gente está acostumado a fazer isso com tantas coisas, é mais um tutorial para executar. Mas eu preciso que vocês saibam esse tutorial, eu preciso que vocês saibam criar uma máquina virtual no ambiente, porque vocês vão usar demais. Isso aqui é essencial para trabalhar. Hoje a gente tem a questão de container, trabalhar com container é muito legal, muito bonito, mas é uma virtualização diferente. Vocês precisam saber virtualizar nesse formato também, tá? Porque em alguns cenários, ou em muitos cenários comerciais, ainda se usa virtualização com força, né? Lógico que estão migrando para containerização, mas ainda temos máquinas virtuais aí bombando em praticamente todos os ambientes corporativos. Então, essa tarefa é muito importante para vocês prepararem para o mercado. Gente, tá ótimo estar com vocês, mas preciso que vocês façam a tarefa, né? E sobre tempo para a tarefa, então. Já nos alongamos o bastante aqui. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Se precisarem de mim, podem contar comigo nos canais virtuais. E bons estudos a todos. Precisando, estamos aí. Até breve.